Agora vamos lá. Vamos falar de hipertensão arterial, né? Muita gente que está assistindo tem. Faz o controle bonitinho. A hipertensão é conhecida como pressão alta. Então, tem muita gente que fala, eu tenho pressão alta, é a mesma coisa, tá? É uma doença crônica muito comum, infelizmente, entre os brasileiros. Só para vocês terem uma ideia, por isso que eu falei que tem muita gente com hipertensão assistindo ao programa, aproximadamente 38 milhões de pessoas, cerca de 32% dos adultos têm hipertensão. Já nos idosos, a situação é ainda mais grave, em torno de 60% tem hipertensão. E como a população idosa no Brasil cresce a cada ano, a gente tem aí uma estatística que diz que em 2050 seremos, na grande maioria, idosos, a gente precisa cuidar desde já. A gente precisa de um alerta bem sério em relação a esse assunto. E para nos ajudar, eu hoje recebo o cardiologista Dr. Ricardo Contessini. Seja muito bem-vindo, Dr. Ricardo. Obrigada por estar aqui. Uma alegria te receber, viu? Prazer, é tudo meu. Vamos bater esse papo? Pode sentar aí do ladinho desses seus corações. Olha lá que bom, porque a gente vai entender o que acontece internamente com o nosso coração, né? Mas hipertensão, se a pessoa tiver e controlar, tá tudo bem? Ou mesmo assim ela precisa ficar atenta? Olha, primeiro, obrigado pelo convite, é sempre uma alegria. Cláudia, a hipertensão é a doença mais prevalente no Brasil. Né? Das doenças cardiovasculares, a hipertensão é disparada a mais prevalente. E por ser a mais prevalente, também é a que a gente acaba tendo mais cuidado e a gente acaba trazendo maiores cuidados para esses pacientes. Uma vez hipertenso, e na grande maioria das vezes a hipertensão é uma doença com fatores genéticos, a pessoa vai ter que tratar para o resto da vida. Então, é bem verdade, com as novas medicações, com os tratamentos que a gente tem hoje disponíveis, a gente consegue controlar super bem a pressão. Então, a pessoa que está tomando medicamento, fazendo atividade física, com dieta, ela vai controlar super bem. Mas é importante que sempre acompanhe, pelo menos uma vez a cada 6 meses, 1 ano, para a gente saber como que essa pressão está se comportando nesse indivíduo. Quando você fala com alimentação, atividade física, é porque a hipertensão está ligada à obesidade? A hipertensão, sim, está ligada à obesidade. Então, os pacientes obesos, eles têm uma maior tendência a ter hipertensão, mas não é exclusividade dos obesos, né? Então, mesmo pessoas magras, elas podem ter hipertensão. A hipertensão, como eu disse, ela tem 2 fatores. Ela pode ser genética, que a gente chama de primária, ou pode ser secundária. A secundária é quando você tem alguma outra doença que leva a um quadro de pressão. Então, a pressão seria um sintoma. Então, você tem problema de tireoide, você tem problema de rim, problema de fígado. Isso pode aumentar a pressão, mas não é que você tenha a doença hipertensão arterial. Já a doença hipertensão arterial é primária. Seu pai tinha, sua mãe tinha, você também pode ser que você tenha. Aí essa sim, ela tem que ser observada, ela é questão genética e muitas vezes não depende da obesidade. Mas os pacientes obesos têm uma maior tendência a ter hipertensão, sem dúvida nenhuma. Todo mundo que tem hipertensão precisa tomar medicamento? Não, existem vários estágios de hipertensão, né, Cláudia? Tem a primária, tem a hipertensão leve, moderada, a grave. Muitas vezes, na hipertensão leve, logo que recém-diagnosticada, a gente consegue fazer um tratamento só com alimentação e exercício. Então, a gente tem ótimas respostas. Mesmo quem, por exemplo, é magro, precisa fazer alteração na alimentação e praticar exercício físico? Sem dúvida nenhuma. Alguns hábitos alimentares podem aumentar os níveis de pressão arterial, como o abuso de sódio, por exemplo. A gente tem um estudo que a população brasileira ela tem, em média, 12 gramas de sódio por dia na alimentação. E o recomendado é de 3. Então, a gente está 4 vezes acima, Nossa, né? É muito acima, né? É bastante. E a gente sempre pensa no sódio como o sal. No sal que a gente coloca extra na comida, às vezes o preparo muito salgado. Mas tem todo tipo de alimento com sódio, né? Até refrigerante. Sim, refrigerante tem sódio, os embutidos, né? Tudo que vem em lata tem sódio. Os embutidos, como eu falei, né? Salame, mortadela, etc. Tudo isso tem sódio, né? Então, isso entra na conta. O ideal seria de 3, no máximo, 6 gramas de sódio dia. Né? Então, essas pessoas que têm a pressão alta nesse nível inicial, assim, que nem precisa de medicamento nem nada, elas podem, de repente, desenvolver uma pressão muito alta, dessas que fica perigosa? A tendência, normalmente, é mais insidiosa. Ela vai aumentando aos poucos, ela não vai tratando e cada vez a pressão vai ficando mais alta. Nas hipertensões secundárias, como eu falei, que tem alguma outra doença, às vezes elas podem ter esses picos de pressão que são mais graves. Mas é interessante a gente chamar a atenção, Cláudia, que, por exemplo,
Quando a gente vai... existe um índice de desenvolvimento humano que é baseado na hipertensão. Porque a hipertensão ela consegue ser muito bem controlada com medicamento e mudanças do estilo de vida. Então, países subdesenvolvidos têm maior taxa de AVC, por exemplo. E o AVC, 90% das vezes, é causado por hipertensão. Então, já existe um índice de desenvolvimento humano para você saber se o país é desenvolvido ou não, através do número, né, da prevalência de hipertensão no país. Então, como é importante a gente fazer diagnóstico, acompanhar seu médico para poder saber em que momento você desenvolveu ou não, que abriu o quadro de hipertensão e também para poder começar um tratamento de uma forma muito mais precoce, né, e muito mais rápida. Perfeito. Eu dei até ênfase para a população mais idosa, porque a gente sempre pensa assim, todo idoso lá na frente vai ter hipertensão. Mas viu que tem jovens adultos também com hipertensão. E aí, existe risco de AVC para esses jovens? Todo paciente com hipertensão apresenta um risco de AVC aumentado. É bem verdade que o paciente mais jovem, provavelmente ele tem menos tempo de hipertensão. E o que acontece? São dois tipos de AVC, Cláudia. Existe o AVC trombótico, que é uma embolia, então você entope o vaso da cabeça e aí o sangue para de ir, é um AVC. Ou o hemorrágico. Normalmente, por crises hipertensivas, é o AVC hemorrágico, que a pressão dentro dos vasos da cabeça está tão alta que estoura o vaso, né? Então, só que isso demora, o vaso já tem que estar sofrendo com hipertensão por alguns anos. Então é mais raro em jovens, mas não é impossível. Existe sim AVCs hemorrágicos, inclusive em pacientes com 30, 40 anos de idade. Bom, a gente tem aqui, né, os modelos do coração para a gente entender um pouquinho o que é a hipertensão. Eu acabei entrando direto no assunto porque eu quero que você preste atenção nesse alerta. O que a gente precisa fazer aqui é um verdadeiro alerta. Mas vamos entender o que é a hipertensão e depois a gente vai entrar nessa questão de quem já tem o diagnóstico, já toma um medicamento, quais são os riscos de esquecer o medicamento, ou de ser desleixado mesmo e falar, hoje eu não vou tomar meu remédio de pressão. A gente vai falar sobre isso também. Mas eu queria que você desse uma explicação pra gente. O que é a hipertensão, na verdade? Olha, Cláudia, de uma forma mais fácil pra gente explicar para todos os telespectadores, a pressão nada mais é do que a força que o coração está fazendo. Então, quando eu falo que a sua pressão está 120 por 80, ou 12 por 8 popularmente, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o coração está batendo com uma força de 12 e relaxando com uma força de 8. Por isso, Cláudia, quando você mede na farmácia ou com gente que não é especializada, e ela fala, nossa, está encostando uma pressão na outra, está muito perto, isso é impossível. Se eu falo para você que seu coração está com 12 por 12, ele está parado. Uhum. Então, isso não existe. Ou mediu errado, ou o aparelho não estava calibrado, então existem algumas alterações. Então, de grosso modo, a pressão nada mais é do que a força que o coração bate e a força que o coração relaxa, que é isso que faz o sangue andar por todas as suas artérias. E quem faz isso é o músculo cardíaco. Uhum. Então, quando você tem o sangue entrando por esse músculo cardíaco, nesse vão, e o coração bombeia o sangue para a aorta que leva para todo o resto do corpo. Os pacientes que têm hipertensão durante muito tempo, esse músculo do coração também é aumentado, porque o seu coração está trabalhando mais. É como se ele estivesse fazendo uma musculação. E ele aumenta, chegando a níveis importantes de aumento. Então, quando você tem hipertensão, é importante também que seu médico solicite um ecocardiograma para a gente ver o tamanho do músculo e saber se você já tem há muito tempo, se tem há pouco tempo e poder trazer essas alterações. Outra coisa que acontece muito nos pacientes com hipertensão é que quando eles ficam muito tempo sem tratar, o coração dilata. Ele aumenta, porque ele não está conseguindo bater, porque está muito sangue, com uma pressão muito alta aqui dentro, e o coração começa a crescer, que a gente chama de miocardiopatia dilatada, ou miocardiopatia hipertensiva, que é o músculo aumentado e a cavidade também aumentada por conta de pressão arterial mal controlada. Isso nada tem a ver com frequência cardíaca? Não. A frequência cardíaca é a velocidade do coração. Então, seu coração está batendo 60, 70, 100 vezes por minuto. Isso é uma coisa. A outra é a força que o coração faz. Então, ele faz uma força de 54%, 60%, 70%. Uma coisa fácil também para a gente explicar, para aqueles pacientes que realizaram o ecocardiograma, é um negócio chamado fração de ejeção, que é a força que seu coração bate.
normalmente, em média, dependendo muito do laboratório, mas é acima de 54%. O que isso significa? Que a cada batimento cardíaco, a cada vez que seu coração contrai, ele consegue tirar 54% do sangue de dentro dele. Então, acima de 54 é o normal. Então, é assim que a gente avalia através de alguns exames. Perfeito. Os principais riscos de quem tem hipertensão? O AVC? AVC, sem dúvida, né? Ele é o principal e eu brinco que é o mais trágico de todos, né? Porque muitas vezes pode deixar numa cama, pode deixar sequelas que não são recuperáveis. O infarto agudo do miocárdio também é uma outra causa de hipertensão importante. Então, são os dois mais principais. Mas também tem arritmias e tem outras alterações cardiológicas, doença de válvula do coração, que podem sim ser ocasionados por causa da hipertensão. Quando a gente tem colesterol alto, triglicéridos, a gente fica sempre meio preocupado e fala, ai meu Deus, será que vou ter algum problema no coração? Qual a relação do colesterol, do triglicérides com a nossa pressão arterial? Tem alguma? Na verdade, são fatores de risco para a doença cardiovascular. Então, tanto diabetes, hipertensão, dislipidemia, que é o colesterol alto, tabagismo, sedentarismo, todos esses são fatores de risco para uma doença cardiovascular, né? Que a gente chama de doença arterial coronariana, normalmente um infarto. E existe um negócio, Cláudia, chamado síndrome metabólica, que o paciente que é hipertenso, ele tem uma maior tendência também de ter diabetes, tem uma maior tendência também de ter uma obesidade e também de ter dislipidemia, né, colesterol alto. Então existe sim uma correlação entre os fatores de risco que levam muitas vezes ao paciente ter algum evento cardiovascular. Ou seja, a gente tem que se cuidar, e bastante, sem dúvida né? nenhuma. Dizem que até o sono precisa ser um sono muito bom, um sono que realmente faz o corpo descansar, repousar, entrar no sono REM, para que a gente evite também alguns problemas do coração. Sem dúvida nenhuma. Uma das causas de hipertensão secundárias, como eu falei, pode ser a apneia do sono. Então, o indivíduo que ele não tem um sono relaxante, em que ele atinge o sono REM, ele é um indivíduo que vai ter maiores níveis de pressão arterial. E muitas vezes, Cláudia, essa hipertensão vai ser só noturna, ele não mede, porque está dormindo, ele não sabe que ele tem. E isso também aumenta o risco cardiovascular, tanto de derrame quanto de infarto. Então é super importante a gente tomar cuidado com o sono. Cláudia, a higiene do sono é essencial, aquela coisa de ficar na tela do celular, na televisão, até altas horas da madrugada para dormir, isso atrapalha seu sono. Então o ideal é de 6 a 8 horas no mínimo de sono por dia, porque isso traz benefícios imensuráveis para a sua saúde. Olha como é importante. Doutora, eu vou deixar uma pergunta aqui no ar, eu acho que é a pergunta que muita gente tem feito atualmente, e eu nunca sei se é porque a gente tem uma velocidade na informação muito grande por conta das redes sociais, ou se de fato está acontecendo isso. Mas a gente está ouvindo muito que tem um jovem aqui, outro ali, outro lá, morrendo de infarto, ou tendo um problema do coração. Queria tentar entender quais são as possíveis causas disso, tá bom? Eu volto já, e a gente continua conversando. Agora, vamos lá, doutor. Você também tem ouvido isso, ou tem visto isso na sua experiência clínica? Muito, Cláudia, muito. Infelizmente, a gente considerava a doença arterial coronariana, que seria o infarto, a gente considerava mais comum na quinta década de vida. Entre a quarta e quinta década de vida. Hoje a gente está tendo, depois dos 30 anos, a gente já está tendo alguns eventos cardiovasculares em jovem. Para quem está ligando a televisão agora, eu deixei uma pergunta antes de ir ali falar do ômega 3, e a minha pergunta foi, eu tenho ouvido muitos jovens, muitos comentários de jovens que estão infartando cedo, muito novos, né? E aí eu perguntei se agora para o doutor, se ele também tem visto isso. Mas a pergunta que eu deixei é, quais seriam as possíveis causas desses infartos precoces? A gente tem sempre que pensar em fator de risco, Cláudia, né? Normalmente são os fatores de risco que levam a você ter algum evento cardiovascular, no caso, um infarto agudo do miocárdio. Nos jovens, tabagismo, a gente tem que tomar bastante cuidado. Mas agora está na época dos vapers, que é proibido, né? Proibido, que é pior do que o cigarro. Muitas vezes pior que o cigarro. Por não ter cheiro, eles acabam fumando mais ainda. Então isso é uma das causas mais importantes. Além disso, genética sempre, né? A gente tem que tomar cuidado. Se você teve um pai infartado, um avô infartado, uma mãe infartada, você tem maior risco. Mas alimentação, sedentarismo, colesterol não tratado por muito tempo,
são alguns fatos. Mas a gente tem que levar em consideração também outras coisas, Cláudia, que é abuso de droga, isso está acontecendo, abusos de anabolizantes. Os anabolizantes, infelizmente, é uma endemia hoje no país e a gente tem muitos casos de jovens que utilizaram algum tipo de hormônio e que apresentam risco cardiovascular, porque os anabolizantes aumentam a pressão arterial, pioram o seu colesterol, alteram a estrutura do seu vaso sanguíneo e podem levar também ao infarto agudo do miocárdio. Muito legal você tocar nesse ponto do anabolizante, porque é até melhor a gente falar um pouquinho mais de anabolizante, que as pessoas acham que anabolizantes são aqueles esquisitíssimos que alguém comentou na academia, que era uma coisa para o cavalo, mas hormônios, o que é anabolizante? Me fala uns anabolizantes que parecem benéficos, doutor. Os anabolizantes são todos, a gente fala que estimulam a testosterona. Ou é a testosterona ou são metabólitos da testosterona. Então, testosterona é um anabolizante. Sim. O que a gente tem que tomar cuidado, Cláudia, é que... Então, por que existe no mercado? Porque tem gente que precisa. As pessoas que não têm hormônio masculino, que está muito baixo. O homem também tem andropausa. A mulher tem menopausa e o homem tem andropausa. E muitas vezes, esses pacientes, a gente precisa fazer a reposição. O problema é o uso desenfreado, em que você acaba utilizando a da testosterona ou da dieprogesterona, deposteron, outras drogas que estimulam a testosterona e que você fica a níveis suprafisiológicos, acima do que seria normal. Aí é um risco para o coração. Aí é um risco para o coração, não só para o coração, como risco de câncer, AVC, alteração do fígado, etc. Séria, né? E essas coisinhas são difundidas na academia como se não fosse nada demais. E outra coisa que eu queria chamar a atenção, Cláudia, é o abuso de energéticos e bebida alcoólica associado. Todos esses estimulantes do coração, principalmente se a pessoa já tem fator de risco que não conhece, como hipertensão, por exemplo, podem também aumentar o risco cardiovascular. E aí a pessoa que, por exemplo, faz a ingestão de um energético com bebida alcoólica, ela teria um problema na hora que ela ingeriu ou ela pode ter depois, pode estar associado, pode deixar ali uma marquinha? As duas coisas, né? Pode ter no momento e pode ter depois. Então tem que tomar bastante cuidado. Existem doses de cafeínas muito altas, associadas com bebida alcoólica, né, com álcool, que a gente sabe que é um problema. Então se a pessoa já tem alguma alteração no coração, como hipertensão, ou já tem alguma placa de gordura que não sabia no coração, o fato dela fazer abuso dessas substâncias pode instabilizar e ela pode ter um evento cardiovascular. Aí eu tô aqui pensando, né? Aí vem uma turma mais desavisada e fala, deve ser por conta da Covid. Gente, é uma geração que nunca existiu igual. Uma geração que fuma o vape como se não houvesse amanhã, sabendo que muitas vezes equivale a 100 caixinhas de cigarro, né? Aí tá lá achando bacana. Usa energético que nem existia, muito pouco tempo atrás não existia energético, com bebida alcoólica. É uma geração que faz uso e abuso de anabolizante sem indicação médica. Exato. E aí depois vão botar a culpa numa vacina. A coitada da vacina. Pelo amor de Deus, né? E aí ainda difundindo essa desinformação que também coloca a vida de tanta gente em risco. Então a gente tem que ter muita consciência, tem que olhar muito porque é que esses jovens estão fazendo, né? Sem dúvida nenhuma. É uma geração que tem esses riscos, né? Eu acredito, principalmente aqui na região sudeste, que pelo menos em relação à atividade física está melhorando. As pessoas estão um pouquinho mais conscientes em relação à atividade física. O cigarro é uma coisa que está melhorando no país também, estava diminuindo a incidência, mas agora com o vapor cresceu novamente. Estava diminuindo a incidência do cigarro, mas agora cresceu demais. Gente, as pessoas, elas usam o vape, como não tem cheiro, né? Parece que é inofensivo, é tecnológico, mas isso é terrível. Você sabe, Cláudia? Eu fui ao teatro no final de semana, eu vi uma mãe com uma bebê recém-nascida, ela tinha uma outra criança que estava ali no teatro infantil, e ela fumando um vape dentro do teatro, que é até proibido. É um absurdo, né? E sempre lembrando, o vapor não é autorizado no Brasil, então não tem regulamentação. Então as pessoas compram esse vapor em banca de jornal ou mandam trazer e etc. Só que não tem uma regulamentação, então você não tem a menor ideia do que tem dentro daquele frasquinho, né? Daquele dispositivo. Então tem que tomar muito cuidado, isso é um risco sim para a saúde, aumenta o risco cardiovascular, sem contar que por ser, né, não ter cheiro, às vezes ter gostinho, você acaba fumando muito mais do que o cigarrão normal. Triste, vicia muito mais também. O Everaldo, existe a Clau palpiteira, mas tem o Everaldo perguntador. Ele tem uma pergunta. Nosso cinegrafista, por favor, Everaldo.
Eu sou hipertenso, faço uso de medicamento todos os dias. Mas eu esqueço de vez em quando, mas eu procuro... Eu não tomo de manhã, mas tomo à noite. A hipertensão tem cura ou é só o tratamento? Sabe, Everaldo, obrigado pela pergunta. A hipertensão, por a maioria das vezes ser uma doença genética, ela não tem cura, mas ela tem controle. E o controle a gente faz de uma maneira muito efetiva. E você volta a ter uma vida normal. O que você tem que fazer é simplesmente tomar uma medicação para ficar novamente estabilizado em relação à população geral. Então, é super importante tomar uma medicação. Ela realmente abaixa os níveis da hipertensão, mas é importante que você faça uso contínuo, que você fique tomando e faça um acompanhamento com o seu cardiologista para ele poder saber em que momento vai aumentar, em que momento vai diminuir ou às vezes até tirar. Mas normalmente, por ser uma doença genética, a partir do momento que você tem o diagnóstico de hipertensão, você tem que tratar para sempre. Essa coisa de tomar um dia de manhã, de repente esqueceu, vai tomar à noite, tudo bem? Na verdade, a pergunta é, qual é a vida desse remédio para hipertensão? Então, depende muito de medicamento a medicamento. Então, tem medicamento com 12 horas de meia-vida, né? Então, que você vai ter que tomar 2 vezes ao dia. Tem medicamento que é uma vez só. Então, depende muito da medicação que você for utilizar. Então, você tem que ser muito bem informado quanto a isso. Mas essa história de você tomar um dia, minha pressão agora tá boa, não preciso tomar amanhã. Não, ela tá boa porque você tomou o remédio e controlou. E de repente amanhã ela vai ficar alta, exatamente. E você pode se dar mal ali. Exatamente. A próxima dose ela vai controlar no dia seguinte. Então, você não pode ficar assim, porque senão o seu corpo não sabe o que está acontecendo, Cláudia. Um dia você está com 12, um dia você está com 17, depois vai para 12. E essa variabilidade também é muito perigosa. Também predispõe a AVC. Então, vai tomar medicação de hipertensão, tem que tomar regular. Se for de 12 em 12 horas, toma 2 vezes ao dia. Se for uma vez ao dia, que tome certinho, pelo menos uma vez ao dia. Tá bom. Doutor Ricardo, temos muitas perguntas. Everaldo parece que tem mais uma pergunta, mas eu vou pedir mais uns 2 minutinhos e volto aqui, tá bom? Por favor. Então, vamos para as perguntas. Vou pedir já para a produção liberar aqui na nossa tela. A gente está falando sobre hipertensão. No comecinho eu falei uns números que são assustadores. Se eu não me engano, 32 milhões de pessoas têm hipertensão, né? E o doutor Ricardo está contando aqui para a gente quais são os riscos da hipertensão. Então, um infarto agudo, um AVC, que pode te dar aí, inclusive, consequências terríveis. A Lilian Rocha quer saber o seguinte: doutor, meu pai tem 71 anos. Já faz uns 20 anos que ele tem pressão alta. Gostaria de saber se foi por causa da pressão alta que ele desenvolveu arritmia, pois ele já toma Benicar e Celozoc 25 miligramas. Obrigado pela pergunta, Lilian. A gente não consegue saber se foi só por causa disso, mas com certeza a hipertensão aumenta o risco de desenvolver arritmias. Por quê? Porque como a hipertensão, eu falei para vocês, ela aumenta o músculo do coração e isso é um fator de risco também para apresentar as arritmias. Então, sem dúvida, ela pode sim ter influenciado ao aparecimento das arritmias. No caso do pai dela, né, que já toma esses 2 medicamentos, tem mais alguma coisa que ele deva fazer com 71 anos? Vale a pena acompanhar, né? Então, assim, se ele tem as arritmias, elas são um descompasso no coração. Então, o coração, em vez de ele bater regularzinho, ele tem algumas arritmias, ele não bate tão regular. Um dos medicamentos que ele toma é exatamente para arritmia, e muito bom. E ele está tomando também o da pressão. Agora, só precisa ver, Cláudia, se está controlado. Então, é importante que faça o retorno no cardiologista, acompanha pelo menos a cada 6 meses ou 1 ano, para saber se o remédio está fazendo o controle adequado, se ele está bem. Perfeito. Tem muita gente que começa a academia e burla aquela avaliação médica, né? E eu tenho ouvido também pessoas que descobriram, depois de 30, quase 40 anos, que não podiam fazer exercício físico aeróbico, que elas tinham um risco muito grande até de infartar e ter um infarto fulminante. Que tipo de exame a gente deveria fazer e se esse exame que a gente faz, a pré-avaliação, é o suficiente? Isso, chama-se avaliação pré-participação. Cláudia, o que acontece é que a atividade física faz muito bem. A atividade física controla a pressão, controla diabetes, controla colesterol, ela diminui a chance de vários cânceres, como bexiga, próstata, mama. Então, a atividade física, sem dúvida nenhuma, ela é essencial e todos deveriam realizar.
Mas existem algumas doenças, principalmente doenças genéticas, como a miocardiopatia hipertrófica, a displasia ritmogênica do ventrículo direito. São doenças relativamente raras, mas que existem e que elas, se o indivíduo está realizando atividade física, a própria atividade física pode desencadear algum evento cardiovascular. E essas alterações a gente consegue muito bem avaliar na avaliação pré-participação, que você tem que fazer com o seu médico. E no que se consiste isso? Primeiro, uma consulta médica com um exame físico e pelo menos um eletrocardiograma. Isso é essencial para liberar, para iniciar uma atividade física. Isso não tem idade, né, doutor? Isso não tem idade. Naqueles pacientes acima de 45 anos e que já tem algum fator de risco, como pressão alta, diabetes, colesterol, aí a gente pode pedir, né, solicitar outros exames, como o teste ergométrico, o teste da esteira ou o ecocardiograma, dependendo de caso a caso. Eu tô falando isso que eu conheço bem nós brasileiros, a gente adora um jeitinho brasileiro, né? Ah, será que você consegue para mim um atestado aqui dizendo que eu posso fazer exercício? Ah, academia chata, tá me pedindo isso. Não é chatice, gente, é importante. Não, existe sim, isso pode acontecer com você sem você saber, então é super importante que tenha esse cuidado. Sabe, Cláudia, existem também pessoas que elas têm placa de gordura no coração, que leva ao infarto, e elas não sabem. É porque nunca fizeram exame. E aí sim, vai fazer uma atividade física extenuante, vai querer aquela coisa, né? Vou entrar no shape pro verão. Aí vai na academia 5 vezes por semana, 3 horas por dia e não estava acostumada a fazer isso. E isso sim pode ser um risco, porque ela já tinha uma placa que ela desconhecia, ela tinha uma doença pré-existente que ela não sabia, aí sim a atividade física pode desencadear. Que exame que faz o diagnóstico de uma placa? Existem alguns exames que podem fazer, né? Então, a gente tem que avaliar o que a gente chama de isquemia. O teste ergométrico é um deles, ecoestresse, cintilografia. E aí tem, para ver a placa, tem a angiotomografia. Então, são exames cardiológicos que a gente consegue avaliar a placa. Perfeito. Esther Oliveira, boa tarde. Quero saber se quem tem pressão alta pode tomar chá de folha de erva cidreira ao invés de remédio. Eu medi a minha pressão, estava 17/10. Comecei a tomar e caiu para 14/9. Outra pergunta, são confiáveis esses aparelhos de farmácia? Bom, o chá de erva cidreira, como o chá de erva cidreira deve ser muito bom para acalmar, deve ser bom para trazer outras substâncias, mas com certeza não para tratamento de hipertensão arterial. Então, se você está diagnosticada com hipertensão e foi prescrito um medicamento, por favor, tome o medicamento. Isso é super importante. O chá de erva cidreira pode ajudar em outras coisas, mas não em relação à pressão arterial. E a outra pergunta, desculpa? Se os aparelhos de farmácia são confiáveis. Os aparelhos de braço são melhores do que o de pulso. Por quê, Cláudia? Porque a gente mede a pressão através da artéria. A artéria é um vaso. O vaso do pulso, da artéria do pulso, ele é muito pequenininho. Então, ele sofre influência de movimentação da mão, de se encostar no músculo, encostar no osso. Então, a gente prefere os aparelhos de braço, tá? Os aparelhos de braço, a artéria braquial, ela é maior, então ela sofre menos influência externa. Então, eles são mais fidedignos. O mais importante pode ser sim comprado em farmácia, mas é que você faça a aferição, né? Faça o acompanhamento desse aparelho pelo menos uma vez por ano. Que você leve ele para aferir, para medir, para saber como que ele está. Então, fazer esse acompanhamento. Mas sim, a gente utiliza bastante. A Esther Oliveira, especialmente eu conheço, é uma telespectadora nossa que mora numa cidade bem pequenininha. Ela mora numa fazenda no interior de Goiás. E ela é jovem, acho que não tem 40 anos, Esther, né, Esther? Obrigada pela pergunta, um beijo para você. E aí eu fico pensando, se ela mediu, a pressão dela estava 17/10, depois ela deve ter medido em outro dia, porque é tão distante o lugar que ela mora, até a cidade, até onde é a farmácia. É porque ela tem pressão alta? Se ela teve esse episódio, por exemplo, de 17/10? Então, Cláudia, se ela tomou o chá de erva cidreira, estava com 17 e abaixou para 14, provavelmente não era hipertensão que ela tinha, podia ser um quadro de ansiedade. Porque a gente sabe que o chá e se acalmar, etc., diminui a tensão muscular e melhora os níveis pressóricos. Então é mais provável que ela tinha era um quadro de ansiedade do que, na verdade, um quadro de hipertensão. O que eu quero chamar a atenção é o indivíduo que já tem o diagnóstico de hipertensão e já foi prescrito pelo médico remédio, não troque por chá,
pílulas, né? Tem aquela... Já tive paciente que tomou chá de alpiste. Não, gente, remédio é remédio, né? Se foi diagnosticado e tem que tomar remédio, mantenha a medicação. Agora, se ela é uma pessoa mais ansiosa, e muitas vezes as pessoas ansiosas, quando elas vão medir a pressão, elas estão em crise de ansiedade, a pressão está um pouco mais alta, aí sim isso pode ajudar. Mas se você já tem o diagnóstico, não pare o remédio, por favor. Perfeito. A Fabi Mota diz: boa tarde, Cláudia e doutor, me chamo Fabiana, tenho 39 anos e meu último parto, uma cesariana, minha pressão elevou muito e meus batimentos cardíacos chegaram a 200. Fiz vários exames e não acusou doenças, mas desde então faço uso de metildopa 250. Tomo 2 ao dia e a pressão geralmente fica 13/7. Às vezes acho que a dosagem é grande. Qual é a sua opinião? Principalmente em grávidas e na amamentação, tem alguns medicamentos para hipertensão que a gente não pode utilizar. Por isso que a metildopa é um dos que são aprovados e a gente acaba utilizando. A dose que ela está tomando de 250 não é a dose máxima, então ela não está com uma dose muito maior, mas é super importante que ela continue acompanhando o cardiologista e na hora que ela já não estiver mais amamentando ou que já não estiver mais grávida, que ela faça acompanhamento para fazer a substituição da medicação. Perfeito. Próxima pergunta, obrigada, Fabi. Severino Oliveira do Nascimento, o que significa sobrecarga ventricular esquerda? É o aumento do músculo do coração. Isso aparece através do eletrocardiograma e a gente vê que o músculo do coração está mais hipertrofiado, está maior. Uma das causas é a hipertensão mal controlada. Pode ser que ele tenha hipertensão. Pode, se ele tem uma sobrecarga ventricular esquerda, uma das causas, a principal é a hipertensão. E tem outra causa importante? Existe a miocardiopatia hipertrófica, algumas outras doenças que também levam ao aumento do coração, amiloidose, etc. Mas na grande maioria das vezes é a hipertensão. Perfeito. Gente, é um assunto muito bom, né? Eu amei te receber, doutor. Volte Cláudia, outras vezes. foi um prazer, claro. Faltou falar alguma coisa? Tem algum outro alerta que é necessário deixar aqui para os telespectadores? Eu acho que a grande mensagem que a gente gosta de deixar, Cláudia, é primeiro, que tenha uma vida saudável, uma vida equilibrada, mas que também faça um acompanhamento médico. Eu acho que se você tem o seu médico de confiança, o médico que te acompanha, vá na consulta pelo menos uma vez por ano, faça o check-up, que ele vai te dar a orientação correta para você ter uma vida melhor e mais saudável. Com atividade física, com alimentação e também, caso precise, com o uso de medicamento. Perfeito. E não brinca com medicamento, né? Para tomar direito, todo dia bonitinho. Dr. Ricardo Contesini, ele tá no dr.ricardocontesini. É assim mesmo, Contesini ou Zini? É Contesini, S-I-N-I. Tá. Ricardo Contesini no Instagram. dr.ricardocontesini, tá certo? Tá ótimo. Aí lá deve ter o link pra gente tem marcar link de a consultório, consulta, tem etc. tudo, sim. Então tá bom. Muito obrigada. Muito obrigado, Um Cláudia, ótimo foi um dia prazer. e até a próxima, doutor.